Olá, pessoal. Foi muito bom rever vocês, né, no nosso webinar no dia de quinta-feira, né? Agora eu vou fazer aqui rapidamente uma revisão de tudo que a gente viu, mas assim, de uma forma rápida, até porque a aula está gravada lá. Então, quem perdeu a aula tem essa possibilidade de assistir novamente. E eu queria, então, primeiro, cumprimentar vocês, né, que foi muito bom rever a turma. E a gente começou agora com a análise financeira. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui rapidinho mesmo, para a gente ver o que nós vimos que a aula rendeu bastante, e eu vou fazer aqui uma apresentação do que foi visto no nosso webinar de quinta-feira. Então, aqui é uma breve revisão aqui da matéria, né? Então, foquem na revisão aí. Então, vamos lá. É, Quinta-feira nós estudamos muito sobre a função financeira, né? Que a administração ela trabalha com essas três funções. Ela planeja e controla, né, através de orçamento, de planejamento financeiro, que também nós vamos aprender. Outra função financeira é captar recursos, né? A empresa precisa sempre de ter recursos, porque a necessidade de investimentos na empresa sempre são crescentes, até porque uma empresa não pode parar de investir, porque surgem novas tecnologias, novos métodos. Então, a empresa está sempre em busca desses recursos. Então, ela capta recursos e, por outro lado, investe, lembrando que esse investimento, obviamente, tem que trazer um retorno maior do que o custo de capital, né? Ou seja, o retorno que a empresa tem nos seus investimentos tem que ser maior do que o custo de captação. E nós vamos ver isso mais para frente. Não falamos sobre isso, vamos falar depois com mais detalhes futuramente. Depois nós estudamos, na quinta-feira, o capital circulante líquido, que é o que a gente chama de CCL. O capital circulante líquido é a diferença entre o ativo e o passivo circulante, apenas isso. Você pega lá, olha no balanço e vê a diferença e faz o cálculo. Ele representa assim, uma reserva, o capital que vai girar ali no estoque, no pagamento de dívidas, no dia a dia da empresa, né? Então, quanto a empresa precisa desses recursos para poder pagar os seus fornecedores e fazer com que o caixa se transforme em dinheiro, desculpa, fazer com que o estoque se transforme em dinheiro, contas a receber se transforme em dinheiro, para que o dinheiro não fica parado. Então, o dinheiro tem que girar. Até por isso que chama circulante, né? O dinheiro tem que circular entre ativos e passivos e para a empresa realizar a função dela. Aí está o exemplo do balanço, olha lá, 750 de ativo circulante, menos 413 de passivo circulante, é uma conta simples, deu aí um capital circulante líquido de 337 mil, que é o capital que a empresa dispõe, é o recurso que ela dispõe. Repara aí no balanço, aí está escrito bancos a pagar, gente, isso aqui é empréstimos, tá? Porque às vezes cada empresa publica com o nome, né? Mas dá para entender que é empréstimo, tá? Bancos a pagar, então é muito tranquilo de entender que é empréstimo. Agora nós vamos por a necessidade de capital de giro. Uma coisa é o capital de giro que eu disponho, outra coisa é o que eu necessito. Então, o que eu necessito é o volume de recursos necessário para suprir a empresa durante o seu ciclo de caixa. Nós aprendemos o que é ciclo operacional, porque a gente ainda vai estudar o que é ciclo de caixa, tá? Então, você pega a diferença entre o seu ativo cíclico, né, também conhecido como ativo operacional, e aí você vai subtrair do seu passivo cíclico, ou também conhecido como passivo operacional. Lembrando que quanto maior for o ciclo de caixa, mais recursos são necessários. Ou seja, quanto mais tempo o dinheiro demora a retornar para o meu caixa, tendo em vista a empresa que concede muito crédito, tendo em vista uma empresa que tem um processo longo de produção do seu produto, então o dinheiro demora, porque até que a empresa produz o produto, vende, fica no seu estoque de produto acabado, aí faz a venda, ainda tem o prazo, né, do cliente. Então, quanto maior for esse tempo, obviamente a empresa vai precisar de mais recursos. E também outra característica é quanto mais imprevisto for o ingresso de caixa. Tem empresa que tem um caixa mais previsível. Né? Eu dei exemplo, por exemplo, uma empresa de saneamento, igual a Copasa, que você paga todo mês. Então, assim, é mais previsível. Energisa. Então, quanto mais for previsível o ingresso de recursos no caixa, menos capital de giro ela vai necessitar. Né? E quanto mais eu não tenho uma previsão de caixa certa, que eu tenho todo um esforço de venda, de marketing para vender meu produto, para colocar no mercado, mais reserva eu vou ter que ter. Tá certo? Olha só, naquele balanço que eu dei para a gente achar o CCL, que foi de 337 mil,
nós temos algum invasor na área. Ó. Opa, tem invasor na área, vamos eliminar os invasores, que são as contas erráticas, que ela tem um cunho financeiro. A gente só vai ficar com as contas operacionais, ou cíclicas, né? Então, vou eliminar. Do lado do ativo, eu vou eliminar uma conta chamada caixa. Ó, lembra de dinheiro, né? Caixa, lembra de dinheiro, ela vai ser eliminada. E para o lado passivo, o bancos a pagar, que são os empréstimos. Porque, na verdade, eu falei que nós temos 5 contas erráticas. Caixa, banco, aplicação, empréstimos e financiamento. Pode vir com outro nome, tá, gente? Então, não vamos ficar decorando, não. Bancos a pagar é empréstimo. Então, vou eliminar o bancos a pagar, beleza? Eliminei. Agora eu vou achar minha necessidade de capital de giro, que vai ter logo aqui em seguida no cálculo. Olha lá, olha. Eu fiquei agora somente com clientes e estoque. Somei, deu 730. Eliminei bancos a pagar, fiquei com fornecedores e salários. 378. Um menos o outro, 352 mil. Essa é a necessidade de capital de giro que eu disponho. Bom, se eu tenho um CCL de 337 e preciso de 352, lascou, né? Fiquei negativo. Bom, aí a gente vai achar o saldo de tesouraria. É obtido pela diferença do CCL disponível que eu tenho, né? Subtraído da minha necessidade de recursos, que é a necessidade de capital de giro. Então, no nosso caso aqui, o saldo de tesouraria é 15 mil negativo. 337 é o que eu tenho, eu possuo. Mas eu necessito de 352. Então, eu estou com um saldo de tesouraria negativo. Ele apresenta um saldo, ali está escrito exemplo. A empresa apresenta NLCG negativo. Não, ela apresenta saldo de tesouraria negativo. Eu vou arrumar, tá? Antes de postar. Mas é saldo de tesouraria. Com saldo de tesouraria negativo, nós temos que atuar. Né? O gestor financeiro vai ter que atuar. Nós vamos aprender na próxima aula o que pode ser feito para que a gente possa reverter essa situação. Galera, até quinta-feira, se Deus quiser.